Oi, linduras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês para tomar vacina comigo. Eu tenho que fazer o reforço da minha vacina e já vou aproveitar e levar vocês junto comigo. Esse reforço que eu vou fazer, ele vai ser feito numa farmácia. Normalmente tem centros de vacinações ou hospitais, clínicas que fazem a vacinação. Mas agora, como é só os reforços que estão sendo feitos, não estão dando primeira dose e a demanda não é muito grande, as farmácias também estão fazendo reforço mais lento, vamos dizer assim. Eles pegam 3, 4 pacientes por semana. Preciso levar. Tem muita gente que me pergunta como é que funciona o sistema de saúde na França. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, mais ou menos, como que é. Eu tenho este cartão aqui, que é o meu cartão de saúde, como se fosse o cartão do SUS. Nesse cartãozinho aqui, através desse chipzinho aqui, não importa qual lugar for de saúde, consultório médico, farmácia, se for fisioterapeuta, não importa o tipo de médico, se for clínica particular, se for hospital público, eles vão ter a maquininha que tem um leitor para ver as informações da minha carta. No meu caso aqui, tem o meu dossiê médico, então eles vão ver as doenças que eu tenho, vão ver por exemplo, que através das minhas doenças eu não preciso pagar nada que seja relacionado às doenças. Isso é uma vantagem que eu tenho aqui. Então, tudo que eu faço, mesmo que seja particular, é coberto pelo sistema de saúde público daqui da França. Agora eu vou fazer o reforço e eu sou do grupo de risco, de alto risco, porque eu tenho 3 doenças autoimunes e faço uso de remédios que podem alterar minha imunidade. Então, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro para vocês, porque como é numa farmácia, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Outra coisa que tem aqui é o passaporte vacinal. O passaporte vacinal é um papel ou o aplicativo, que você pode usar um aplicativo também, no meu caso é só o aplicativo. Um papel onde tem quando que você se vacinou, o local, qual vacina você tomou, quantas doses foram, qual o lote da vacina, tudo está escrito naquele papel. E tem um QR Code embaixo, onde os profissionais de saúde que precisam olham se está tudo certo. Antes o passe vacinal, esse passaporte vacinal, ele era obrigatório para entrar em lugares fechados. Então, alguns mercados pediam, para ir no cinema pedia, para ir entrar num shopping às vezes pedia. Mas bom, sem falar muito mais, não vou estar atrasada. Vamos lá comigo. Uma coisa engraçada é que quando eu fazia o técnico de enfermagem, eu tive que tomar vacina, né? De hepatite B. E eu tenho trauma de agulha, mas trauma assim, ó, eu vou contar. Bem pesado. E aí eu fui com a minha amiga, as duas com pavor absurdo de agulha, uma agarrando a mão da outra. Gente, que pavor. E aí, o que a vida me disse? A vida disse: não, você não vai mais ter medo de agulha, não. Aí veio bolha pulmonar, 3 picadinhas nas pernas por dia. Agora tem que tomar vários reforços. E além dos exames de sangue, gente, que eu não vou nem falar pra vocês, não vou falar nem pra vocês daquela pegadinha na artéria que eles dão, que olha, dói o bicho, viu? E não é uma agulhinha também, né? Enfim, passei até por peridural. Tive que perder na marra, eu acho que o meu medo de agulha. Agora o que eu não gosto são os efeitos depois. Bom, eu cheguei aqui agora. Tem muita gente, então mesmo se pudesse eu não vou filmar. Porque fica chato, né, de filmar pessoas que não te deram permissão pra isso. Então, eu vou entrar ali, tomar vacina e depois eu explico um pouquinho mais pra vocês. E prontinho, gente, já fiz a dose. Foi super rápido. Eles só escanearam ali o papel, só verificaram os meus dados no cartão. Fui para uma salinha do lado. Aí veio o farmacêutico. Tem um farmacêutico mesmo formado, normalmente em cada turno. E é ele que aplica. Aí ele aplicou ali. Me deu um novo papel, como eu falei pra vocês. Que eu já escaneei, já coloquei no telefone. Não vou precisar mais dele, pra não ficar andando com papel caso alguém peça, né? Porque por enquanto deixou de ser necessário.
o papel, né? Não a vacina. E então, ai, tô com a máscara ainda. A máscara não é mais obrigatória aqui, mas eu ainda uso em lugares assim, medicais, vamos dizer assim, farmácia, laboratório, consultórios, eu coloco. Vou falar um pouquinho mais sobre a vacinação, como é que foi aqui na França, como é que foi pra mim, por estar num grupo de risco. Antes de mais nada, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa. A vacinação é uma escolha de cada um. Vacina se você quer. Cada ação, uma reação. Você aceitou a vacina, você age com as reações, você age com tudo que pode acontecer. Você não aceitou, também. Eu escolhi por vontade própria. Eu esperei angustiadamente. Eu olhava todos os dias os jornais para ver os testes das vacinas, como estava evoluindo, porque eu não aguentava mais ficar presa dentro de casa por fazer parte do grupo de risco, enquanto as pessoas estavam levando suas vidas normais lá fora. Para mim, falo, Juliana, eu sou a favor da vacinação, eu me vacinei e não se fala mais nisso. Outra coisa que é importante salientar é: sou cristã, sou adventista, acredito em Deus, acredito na Bíblia, acredito em cada palavra daquele livro. Eu decidi me vacinar, mas eu não vim falar de religião para vocês, só para deixar isso bem claro. Eu não tô obrigando ninguém a se vacinar e ninguém precisa vir dizer que eu fui errado em me vacinar. Tô muito bem, muito obrigada. Tive Covid faz 2 meses e eu tive, assim, reações muito fortes. Eu fiquei muito mal, eu tive que ir pra urgência algumas vezes. E eu fico pensando, se eu não tivesse tomado a vacina, como seria a reação? A gente que é do grupo frágil, a gente se sente tão impotente perto dessas coisas que a gente não pode fazer nada. E o Covid veio para mostrar para nós frágeis, eu detesto falar essa palavra, mas nós somos frágeis, nossa saúde é frágil. A gente precisa mais dos outros, a gente precisa cuidar de uma forma diferente. Quando a vacinação começou aqui na França, foi, eu acho que umas 2 semanas, 3 semanas depois que ela começou na Ásia. Então foi bem no iniciozinho, foram os primeiros lotes de vacina. O governo, ele anunciou na televisão que a vacina ia começar para as pessoas do primeiro grupo. No primeiro grupo entravam pessoas com doenças autoimunes, pessoas com determinadas comorbidades respiratórias e pessoas acima, na época era de 85 anos. Depois tinha o grupo 2, o grupo 3 e aí depois liberou para todo mundo. Eu fazia parte do grupo 1 porque eu tinha, na época, 3 doenças autoimunes. Então, o meu sistema imunológico é frágil, o meu sistema imunológico é falho e eu tenho sequelas pulmonares. Eu já tenho uma dificuldade de respirar um pouquinho maior, já necessito de utilizar a bombinha. Além disso, uma das minhas doenças autoimunes engrossa o sangue. Então, eu tenho problema de coagulação e a gente sabe que a COVID, ela traz risco maior para tromboses. Eu já tive AVCs, já tive embolias, então eu não queria ter nenhum problema, fui me vacinar rápido. Eu só podia tomar Pfizer por causa das minhas doenças. Pergunta para mim por que exatamente, eu não sei. Mas o meu médico, ele precisou fazer um atestado explicando que eu precisava tomar vacina, se eu só poderia tomar a vacina Pfizer. Então, isso foi uma das coisas. Para se vacinar, você tinha que ter um atestado do seu médico comprovando que você tinha a doença. E aí, foram 2 meses de espera para conseguir me vacinar. Mas olha, esperei cada segundinho assim, olha, com vontade. Na época, eles fecharam estádios, fecharam ginásios, fecharam sala de festas para fazer locais de vacinação. Então, chegando lá, tinha todo o protocolo de segurança certinho. Aí você preenchia um formulário. Nesse formulário você preenchia com todos os seus dados, com todas as suas comorbidades, com todas as suas intercorrências, todas as suas fragilidades, limitações, aquela coisa toda. Você assinava um termo, consentimento. Uma parte do formulário era para você falar de você, do que você tinha, o que você não tinha, tudo mais. E o outro lado era a bula, explicava todas as possíveis reações e o que fazer em caso de cada uma delas. Isso é muito importante.
explicava direitinho que número que ligar, quando ligar. Depois entrega o atestado, eles te dão um formulário, você entrega a sua carta de saúde. Aí você passava com o médico e o médico olhava você, via se estava certo, olhou pressão, temperatura, se estava tudo certo com você, auscultava pulmão, coração e dizia se você podia ou não tomar a vacina naquele momento. O que poderia acontecer, claro, como sempre, de você estar com talvez uma gripe, um pico febril, a gente sabe que isso é sempre possível. E que, né, como com os bebês, com a gente seria igual, a gente teria que passar para outra data. Passei pelo médico, fui com a enfermeira aplicou a injeção e me colocou numa salinha de espera onde eu tinha que ficar 15 minutos. Esses 15 minutos era para ver se eu não ia ter sangramento e para ver se eu não tinha nenhuma reação adversa instantânea à vacina. Então, se eu não tivesse nenhuma reação instantânea à vacina, uma vertigem, uma crise epiléptica, uma coisa assim. Se librava, você passava a última parte, que é para você receber o seu certificado de vacinação. Com esse certificado de vacinação, tem um aplicativo, você coloca no aplicativo. E aí, nos lugares que depois de 8 ou 9 meses, colocado como obrigatório a vacina para entrar em alguns lugares, a gente precisava ter certificado de vacinação para ter certeza que estava tudo ok. Na época, eu lembro que quando começou a vacinação no Brasil, eles diziam assim: a gente não escolhe vacina, a gente vai no que derem. E para nós frágeis não é bem assim, até porque o médico foi bem claro comigo. Como eu falei, eu não sei porquê, mas ele foi bem claro comigo que eu não poderia tomar outra vacina. Aqui a gente escolhia a vacina. Aqui a gente escolhe a vacina que a gente quer tomar. Quando a gente marca a data da vacinação, tem a opção da gente colocar no nosso telefone, tem a opção assim, qual vacina que você vai tomar, qual dose que vai ser. E aí tem cada centro de vacinação tem uma vacina diferente, nem todos têm todas as vacinas, é óbvio. E aí você escolhe o centro que tem a vacina que você quer, que você decide tomar. Isso é bem importante falar, porque muitas pessoas ficaram desacreditadas, principalmente no Brasil, porque eles enfiavam qualquer coisa de qualquer jeito. E a vacinação foi muito mal feita no Brasil. Teve um atraso muito grande, não teve nenhum controle para fazer a vacinação. E aqui as coisas foram bem regradas, bem direitinhas, bem claras. Outra coisa importante, quando eu vacinei meu filho, foi no início de 2022, dia 9 de janeiro de 2022, eu vacinei meu filho na primeira dose e um mês depois ele tomou a segunda dose. Quando eles vacinaram ele, eles perguntaram se a gente queria que fizesse um teste para ver se ele já tinha tido Covid. O teste é uma picadinha, que nem de glicemia, e a gente aceitou fazer. Eu dei o meu acordo, porque ele estava de acordo. E ele não tinha tido Covid, então ele teve que tomar as duas doses. Agora, se ele já tivesse tido Covid, era uma dose só. E meu filho também tomou Pfizer. Aqui, para as crianças, eles fizeram só a Pfizer. Então, ele tomou a Pfizer e, gente, uma febrezinha na primeira dose e mais nada. Um pouquinho do braço dolorido. Nas duas doses. Foi muito tranquilo. Foi o mesmo sistema que é comigo, só que a gente não passou por um médico porque não tinha necessidade, ele não tinha nenhuma comorbidade, então não precisou passar pelo médico. Eles só verificaram, né? Quando eles fizeram a picadinha, a moça verificou a temperatura dele e verificou a pressão dele. Foi só isso que eles fizeram e depois passaram ele para tomar a vacina. O vexame foi muito forte, muito lindo. E é isso, gente. Eu, particularmente, sou a favor da vacina. Meu filho vacinado, todas as vacinas em dia. Inclusive, no meio do ano, ele tem que fazer o reforço da antitetânica. E ele vai com toda a coragem dele, porque meu filho é meu filho. Acho que Deus dá um dom para cada um. E que seja o dom de cuidar das pessoas, seja do jeito que for. E também fazer uma vacina para salvar vidas também é um dom de Deus.
E é isso, como eu falei, não quero brigas entre crentes, não crentes, e eu não acredito, e é o fim do mundo, e não é. Aqui só para contar para vocês. Aproveitei que eu ia sair para me vacinar. Tá aqui, não, ele não colocou nem, só tem, vixe, não dá nem pra ver. Ele não colocou nem coisinha depois, que não sangrou nem nada. Ele aplicou super bem, mãozinha super leve. E eu aproveitei e pra falar uma curiosidade, que tem muita gente que me pergunta como é que foi a vacinação na França. E nada melhor do que uma pessoa que viveu a vacinação aqui pra falar, né? Que às vezes a gente vê em jornais, às vezes é um pouco sensacionalista, corta partes, aumenta um pouco. Então, foi assim. Sigo no grupo de risco, sigo tomando certos cuidados. Aqui a máscara não é mais obrigatória, mas eu ainda uso em alguns lugares. E sempre álcool gel em tudo que a gente encosta, a manter um pouco de distância, tossir no braço, aquelas coisas todas, a gente segue fazendo. Então, isso é muito importante ser dito. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me ajudar um pouquinho aí, deixando aquele like.